Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar acerca do livro O que é Poder, do filósofo francês Gérard Lebrun. O filósofo francês Gérard Lebrun nasceu em 1930 e faleceu em 1999. E apesar de ser francês, ele veio para o Brasil na década de 50, trabalhou na Universidade de São Paulo e publicou uma série de livros. Dentre eles, este a respeito do qual eu vou falar nesse vídeo, que é o livro O que é o Poder. O livro é dividido em 5 capítulos. Então, o primeiro capítulo é chamado de Apresentação do Monstro. O segundo capítulo se intitula O Leviatã contra a Cidade Grega. O terceiro capítulo tem como título O Leviatã e o Estado Burguês. O quarto capítulo se chama Comédia Liberal. E o último capítulo tem como título O Último Chefe. O objetivo do livro é não apenas responder a sua pergunta título, ou seja, dizer o que é o poder, mas principalmente deixar claro que não existe a perspectiva de uma sociedade sem o exercício do poder político. Ou, em outras palavras, que a gente não consegue viver em sociedade sem que exista um poder superior aqui entre aspas, controlando ou administrando aquela determinada sociedade. Então, nesse sentido, ao longo do livro, o autor vai questionar tanto a perspectiva liberal, que defende um Estado mínimo, e a perspectiva socialista, que defende o fim do Estado burguês e a criação de uma sociedade sem classes. Na primeira parte do livro, cujo título é A Apresentação do Monstro, o autor traz a definição do que ele entende como sendo o conceito de poder. Então aqui é um aspecto bastante teórico e ele começa não pelo conceito de poder em si, mas ele começa pelo conceito de potência. E nesse sentido ele define potência como sendo a capacidade de efetuar um determinado desempenho, mesmo que o ator nunca passe ao ato. Nesse sentido se pode dizer então que a potência seria a capacidade de exercer determinado ato. Ou seja, é aquilo que o Norberto Bobbio, no seu livro Dicionário de Política, no verbete poder, define como sendo o poder potencial. Então, aqui é importante ter em mente o quê? Que o Lebrun começa a definir poder não pelo ato em si, mas pela mera possibilidade de agir. Ou seja, se eu disponho de determinado recurso para atingir determinado objetivo, mesmo que eu não atue, ou seja, mesmo que eu não faça nada, eu já estou ali inserido no conceito de potência. Por quê? Porque eu tenho a potencialidade de agir no futuro. E o autor afirma ainda que a potência é fundamental nas relações políticas, já que vai ser justamente essa capacidade de agir, essa capacidade de possuir determinados meios para atingir determinados objetivos, que vai definir ou que vai sustentar ou que vai delimitar as relações políticas entre os indivíduos. Em seguida, o autor define o que ele entende por política. E ele vai dizer então que a política é a atividade social que visa a garantia pela força, e essa força muitas vezes fundada no direito, tanto da segurança externa quanto do que ele chama de concórdia interna de uma determinada unidade social. Ou seja, a política corresponderia, na visão do autor, àquelas atividades que são necessárias para se manter a ordem. É uma definição um tanto quanto padrão, eu diria, né? Ou seja, é uma definição que também está presente lá no Dicionário de Política do Bobbio. É uma definição, então, que é um tanto quanto semelhante à própria definição de Estado, no caso do Weber. O Weber, o autor alemão, sociólogo alemão Max Weber, define o Estado como sendo aquela instituição que detém o monopólio legítimo do uso da força física dentro de determinado território. Nesse caso, o Lebrun vai dizer, então, que essa atividade social que visa garantir, por meio da força, essa unidade, né, dessa sociedade, e a isso se dá o nome de política. E ele diz que é importante destacar a ideia do uso da força no âmbito das relações políticas, ou seja, não se pode pressupor que o Estado vai administrar determinada sociedade sem, em algum momento ou outro, se utilizar da força física para atingir os seus objetivos.
É importante ressaltar, contudo, que o autor não vincula obrigatoriamente a palavra força à força física. É lógico que eu coloquei aqui nessa definição que ela está vinculada à força física, porque a gente pensa que o Estado, para manter a ordem, em última instância, ele vai se utilizar dessa força física para conseguir atingir os seus objetivos. Agora, o Lebrun deixa claro que a palavra força não pode ser vinculada exclusivamente à força física. Ou seja, ele diz que a força não significa necessariamente a posse dos meios de coerção, mas sim a posse de meios que, de uma forma ou de outra, vão influir e vão determinar o comportamento de outra pessoa. Aqui, de novo, eu faço o vínculo com o conceito de poder do Norberto Bobbio, que eu expliquei em outro vídeo. O link desse outro vídeo está aqui na descrição. E o Bobbio, no seu dicionário de política, então ele define o poder como uma relação entre duas pessoas, uma relação entre A e B, no caso, em que o A possui determinados objetivos, o A possui determinados meios e o B ele atua conforme a vontade do A. Nesse sentido, então, eu diria que essas definições são bastante semelhantes, né, já que o Lebrun vai dizer também isso. Quer dizer, a política, no caso, vão ser aquelas relações que são baseadas na força, desde que essa força se sustente, por sua vez, em algum direito, e a força em si corresponde, então, a essa possibilidade ou a essa posse dos meios para se atingir determinado objetivo, ou pelo menos para se influenciar uma outra pessoa, fazer com que ela faça aquilo que eu desejo. Nesse sentido, o próprio Lebrun se volta para o sociólogo Max Weber e vai dizer que o conceito de poder que ele, Lebrun, está definindo é semelhante ao conceito de dominação do Weber. E o que o Weber define como dominação? É a probabilidade de que uma determinada ordem seja seguida por um determinado número de pessoas. E para terminar esse capítulo de definições teóricas, o Lebrun vai dizer que não se pode confundir poder com autoridade. Ou seja, para ele, o poder, ainda que o poder e a autoridade sejam duas maneiras de fazer com que uma pessoa faça aquilo que outra quer que ela faça, ele afirma que no poder existe, se não a coação física propriamente dita, pelo menos a perspectiva de que no futuro, se o indivíduo não fizer aquilo que o outro quer que ele faça, ele vai sofrer aquela coação, ele vai sofrer aquela coerção. Então, nesse sentido, o poder tem essa característica específica, né, de coercibilidade, enquanto que a autoridade ela estaria mais vinculada à ideia de consenso, ou seja, numa relação de autoridade em que exista A e B, o B vai fazer aquilo que o A quer, não porque ele se sente coagido, mas porque ele é convencido a fazer aquilo. E esse convencimento tem uma sustentação muito forte na legitimidade do A, no caso, ou seja, daquele que está lhe dando aquela ordem. Então o B faz aquilo porque ele é convencido, mas principalmente por ele reconhecer que o outro pode dar aquela ordem sobre ele. E já na relação de poder, não. Quer dizer, já na relação de poder, o Lebrun afirma então que o B vai fazer aquilo que o A quer que ele, B, faça, não porque ele concorda ou não porque ele reconhece que o A pode lhe dar aquela ordem, mas porque ele, o B, né, ou seja, aquele que está sujeito, ele acha que se ele não fizer aquilo, ele vai sofrer algum tipo de sanção no futuro. Uma consequência disso, então, é que uma relação de poder para o Lebrun sempre vai ser uma relação hierárquica, ou seja, o B sempre vai estar submetido ao A. Mesmo que a relação entre os dois seja uma relação amistosa, é uma relação de subordinação, ou seja, colocando de maneira genérica que o A manda e o B obedece. Mesmo, repito, que essa obediência seja uma obediência amistosa, seja uma obediência que se realiza sem nenhum tipo de conflito entre A e B, mesmo nesse caso vai haver uma relação de hierarquia entre o A e o B.